Senhor, irmãos. Muito bom estar na casa de Deus. Hoje, a maioria dos irmãos sabe, é um curso de conscientização missionária. Falamos um pouquinho do nosso trabalho que está acontecendo lá na África. Estamos também iniciando lá no Malawi, a maioria dos irmãos sabe. Mas eu percebi que, conversando com alguns dos irmãos, eu percebi que tem algumas pessoas que ainda não conhecem muito do trabalho. Eu vou apresentar um pouquinho do trabalho para os irmãos, para divulgação mesmo, para que todos tenham ciência do que a igreja tem feito, do tamanho, a proporção que a igreja tem crescido. O nosso trabalho lá na África, já tem mais de 2 décadas, né, que a igreja tem investido lá na África. Tem uma família que está fixa lá na África, que é a família do pastor Everson, que está lá há mais de 10 anos. E tem um principal projeto lá na África. O foco do trabalho que acontece lá na África é o mesmo foco do nosso trabalho da igreja aqui no Brasil, que é a divulgação do nome do Senhor. Mas tem alguns trabalhos que acontecem em paralelo junto à pregação do Evangelho que tem acontecido lá na África. Por exemplo, a nossa igreja mantém um trabalho chamado Sementinha Preciosa. Quem puder, quem tiver as redes sociais aí, quiser olhar lá no Instagram, Sementinha_Preciosa. Sementinha Preciosa lá no Instagram, para ver um pouquinho do trabalho. É um projeto estudantil às crianças. Os irmãos têm salas com crianças lá onde eles ensinam a pré-escola. Algumas crianças saindo lá aprendendo a ler. As crianças têm também uma refeição. Tem muitas famílias lá que são bem carentes e às vezes essa refeição é a refeição que a criança tem no dia. E esse trabalho tem sido bastante importante para a manutenção, né, a subsistência de algumas famílias, né, e muita gente carente que às vezes acaba recorrendo a esse trabalho, acaba sendo também evangelizado. A África como um todo, né, é um continente que o Evangelho, né, a palavra do Senhor, não é a religião mais forte. Tem outras religiões lá, tem bastante, chamamos de feitiçaria aqui, né? Tem bastante também muçulmanos, mas o Evangelho tem sido pregado e onde o Evangelho chega, a gente sabe que as coisas acontecem, graças a Deus. Nesse projeto Sementinha Preciosa, a gente tem quase uma centena de crianças que são atendidas. Tem a igreja proporciona, além das salas, né, para os estudos, a construção das salas para os estudos. A igreja tem proporcionado roupa, alimento e outras demais coisas que são necessárias para o dia a dia infantil. A igreja também tem um trabalho muito bonito que me chama bastante atenção. Tem alguns outros que eu não vou apresentar para também não tomar tanto tempo, é só para dar uma pincelada para quem ainda não conhecia. A igreja tem outro projeto também, que é o projeto Dorcas. Esse projeto Dorcas, a igreja tem algumas máquinas de costura, e com essas máquinas de costura, as mulheres, principalmente viúvas lá, elas aprendem a costurar, a tecer. E esse material que elas aprendem nas aulas, elas vendem para fazer renda para si. A África, assim como no Brasil e em muitos outros países anos atrás, uma mulher não tinha oportunidade, por exemplo, de arrumar um emprego, ela era sempre deixada de lado. Então imagina como era a situação de uma mulher viúva, que também não conseguia um marido mais por uma questão social, né? E também não podia trabalhar por também uma questão social. Então às vezes fica deixada à margem da sociedade mesmo, em condições bem difíceis. Mas a igreja chegou com esse projeto, graças a Deus, e as irmãs têm conseguido renda através desse projeto, costurando com as máquinas da igreja, conseguindo recurso para comprar a própria máquina de costura e seguir a sua profissão. Então, aí, de uma maneira bastante inteligente também, e sempre também com o foco no Evangelho, a igreja tem pensado na melhoria de vida dos irmãos lá. Esses trabalhos sociais a gente vê em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, o povo de Deus ele é bastante abençoado porque o povo de Deus sempre se preocupou com o próximo. A gente vê Jesus falando, na maioria das vezes, a gente vê Jesus falando muito sobre você se preocupar com a sua própria vida, mas fazer alguma coisa também por quem está do seu lado. Então a gente precisa sempre se preocupar como estamos diante de Deus e como a gente pode fazer para melhorar um pouquinho aquele que está do nosso lado. Paulo ele diz que essas boas obras, elas são proveitosas aos homens. Então Deus se agrada dessas boas obras, mas tudo que fazemos de boas obras
é para o proveito do outro, daquele nosso que está do nosso lado. Então esse projeto do Dorcas é bastante interessante também por uma questão de subsistência. E tem alguns outros trabalhos, né? Tem o projeto Viva Feliz, esporadicamente tem algum evento que o pastor Everson reúne crianças, enfim, faz algum trabalho e a igreja tem sempre divulgado. Graças a Deus a gente está num ministério sério que podemos sempre também ter acesso, conferir tudo que está acontecendo. Os missionários também são bem abertos. Se qualquer um dos irmãos quiser o telefone de algum deles, conversar um pouquinho, às vezes até uma chamada de vídeo para ver como que é a realidade lá, eu tenho certeza que os missionários vão ficar muito felizes pelo interesse de cada irmão. Eu espero, inclusive, que os irmãos tenham essa curiosidade de conversar um pouco lá com os missionários que estão há tanto tempo lá na África. Nós recebemos eles no ano passado. Em novembro eles falaram bastante lá na sede, também pregaram aqui. Graças a Deus, os irmãos viram que a nossa igreja, graças a Deus, não tem brincado com esse assunto. O evangelho tem sido pregado, a obra tem sido feita, vidas têm sido transformadas, e graças a Deus por isso. A igreja tem tido também um foco também em construção de templos, tanto aqui no Brasil nas reformas, aquisição de novos terrenos, mas também lá na África, nas reformas, construção de telhados. A gente sabe que, infelizmente, pelo menos uma vez por ano, a gente tem uma notícia de algum ciclone, algum furacão que devasta cidades como a de Muxung, que é próxima ao mar, e algumas congregações, algumas casas dos irmãos de lá acabam ficando sem telhado, alguns irmãos ficam absolutamente sem nada. A gente reproduziu aqui algumas vezes também vídeos de irmãos que perderam tudo, mas estavam gratos com Cristo, felizes com Cristo, apesar de não ter nenhum teto. Então, graças a Deus por isso, porque a alegria que Deus nos traz, ela excede todo entendimento. Como é que uma irmã que está sem casa, está sem teto, talvez não tenha o que comer, está feliz, está glorificando o nome de Deus, e às vezes a gente, com tudo na nossa mão, a gente tem dificuldade de querer fazer alguma coisa um pouquinho mais. Às vezes a gente tem dificuldade de querer acordar cedo, e uma irmã sem teto está lá glorificando, adorando o nosso Deus como Ele merece. E graças a Deus por isso. Então serve de incentivo para a gente ver que, independente do que Deus faça ou deixe de fazer, Ele é Deus e Ele merece toda a adoração, todo o louvor. Com essas breves palavras sobre o trabalho que tem lá, quis apresentar um pouquinho para os irmãos, e eu vou também falar um pouquinho sobre as formas de arrecadação. Todos os irmãos que têm vindo nas escolas dominicais têm visto aí em cada sala tem uma caixinha de madeira. Em algum outro momento, ou os irmãos também, os irmãos podem vir todos os domingos, vai ter em cada sala uma caixinha de madeira. Essa é a primeira forma de contribuição, né? Dado que domingo é o primeiro dia da semana. Então, primeiro dia da semana pela manhã, nós temos a contribuição para missões dentro dessas caixinhas. Então, além daquelas ofertas que a gente costuma entregar durante a chamada, tem uma caixinha lá que a gente pode contribuir com missões. O Jardim B, depois da sede, é a igreja que mais contribui com missões no nosso ministério, graças a Deus por isso. Além disso, nós temos, sempre depois da ceia, nós temos um culto com conscientização missionária, como hoje, né, como assim estamos fazendo. Nesse culto, toda a oferta que é arrecadada, seja por meio do envelope, seja de forma voluntária e avulsa que os irmãos façam, toda essa oferta arrecadada entra no relatório de missões e é entregado na virada do mês lá na nossa sede, onde é feito o levantamento e é pago as custas do que tem acontecido lá na África. E tem um outro trabalho também bastante importante, eu quero parabenizar também a irmã Dani, que sempre tem contribuído com a sua mão de obra, que é uma cantina no final desse culto. No final desse culto, os irmãos vão ver, vai ter coisas maravilhosas lá fora sendo vendidas a apenas R$3, que vai com certeza saciar a fome dos irmãos. E é uma arrecadação que também vai parar lá na África, contribuindo um pouquinho na vida de cada uma das crianças, cada uma dos adultos, cada uma das pessoas que estiverem sendo atendidas. Lá na África também tem cursos de teologia, os irmãos têm aprendido um pouco mais a palavra de Deus. Então, o nosso missionário ele tem sido muito bem sustentado pela igreja, os irmãos podem conferir, a igreja não tem deixado faltar nada para ele, e graças a Deus por isso. Então, como forma de arrecadação, nós temos principalmente aquelas caixinhas que temos na escola dominical, este envelope que eu entreguei na mão de cada um dos irmãos. Quem não tiver recebido ainda, só faz um sinalzinho quando estiver descendo, que eu deixo na mão dos senhores. Tem um espacinho aqui para você deixar um pedido de oração, caso queira. Esse pedido de oração vai parar na mão das nossas irmãs do círculo de oração, e a gente sabe que a oração muda as coisas, então Deus tem trabalhado ouvindo a oração de cada um. E talvez você tenha aquele probleminha que o seu joelho sozinho não está resolvendo, confia nisso.
faz um pedido para Deus, um envelope desse, independente da sua oferta, faz um pedido, vai parar aqui na mão das irmãs. Deus tem ouvido a oração de cada um, eu tenho certeza que Deus continua trabalhando. Então temos esse envelope e temos também esse carnê. Muitos dos irmãos já têm, alguns já acabaram, mas quem quer acabou já pegue outro, não deixe de contribuir. Esse carnê é o principal método dos irmãos lá na sede acompanharem quanto que é a contribuição fixa, para arcar também com o que é fixo de custo lá na África. Por exemplo, vamos supor que cada irmão aqui dê R$10 de oferta num carnezinho como esse, e o IP só nesse carnezinho arrecada de R$2.000 por mês. O irmão vai ter noção de que o IP mensalmente, em média, tem contribuído com R$2.000 por mês, e com esse valor ele sabe quantas igrejas lá na África o Jardim IP consegue pagar o aluguel, por exemplo. Ou consegue saber quantas crianças lá na África o Jardim IP está conseguindo manter lá nesse projeto da Sementinha Preciosa. Então, ser fiel no carnê, de forma mensal, enfim, da forma que os irmãos acharem mais apropriada, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade, ser fiel nesse carnê também é bastante importante para a gente conseguir manter isso. Afinal de contas, né, se a gente tiver um aluguel, uma parcela de alguma coisa para pagar todo mês, a gente precisa saber também quanto entra todo dia lá na hora que cai o nosso salário, né? Precisa dessa projeção. E tudo precisa ser feito com sabedoria. Então não adianta. Já pensou como seria difícil se a igreja mandasse uma família inteira lá para a África e não tivesse o cuidado de saber se vai conseguir mantê-lo lá? Mas graças a Deus a igreja tem conseguido isso com folga. Tanto é que a igreja está indo para outros países, né? No último culto missionário que eu tive a oportunidade de falar, eu comentei com os irmãos que além do Malawi, que é o país mais pobre do mundo, nós já estamos em Moçambique, que é o segundo mais pobre, né? Mas a igreja está indo para o Malawi, que é o país mais pobre do mundo. Aqui na América do Sul também tínhamos projetos de ir para a Bolívia, não foi da vontade de Deus, teve algumas questões aí que por enquanto não foram resolvidas, mas também tem irmãos lá no interior da Bahia, tem um lugar lá de quilombolas, né, para quem não sabe onde ficam aldeias indígenas, que não tem nenhum outro meio de comunicação sem ser aqueles que vão lá a passeio mesmo, ver os antigos familiares, enfim e tal. Então são vilarejos, mas são vilarejos muito populosos. E aí, um irmão de outra igreja, ele estava comentando que ele costumava visitar esse lugar, pregar para as pessoas que estavam lá, e muita gente amava o Evangelho, ouvia e aceitava de coração e tudo mais, mas como o irmão não mora lá no meio das quilombolas, ele voltava para sua casa, e meses depois, quando ele tinha a oportunidade de ir lá novamente, aquele povo já estava com as suas antigas crenças lá no meio das coisas que faziam, que com certeza não agradam a Jesus. Mas nossa igreja já iniciou um apoio para essa igreja que tem estado lá nesse lugar lá das quilombolas, para manter alguém lá que continuamente prega o Evangelho. Assim como a gente tem um pouquinho disso aqui, que é maravilhoso. Quase todo dia da semana a gente tem um trabalho na igreja, não é verdade? Todo sábado a gente tem alguma coisinha para fazer. Todo domingo a gente tem de manhã e à noite. Às segundas-feiras à noite a gente tem algum compromisso. Às terças-feiras, quando não tem oração, a gente tem teologia, tem algum outro trabalho. Às quartas-feiras temos um culto aqui abençoado. Às quintas-feiras temos oração. E se os irmãos quiserem também podem congregar lá na sede, podem cultuar lá com os irmãos na sede. Às sextas-feiras temos também o culto de ensino aqui. Então todo dia a gente tem alguma coisa para a gente falar um pouquinho de Deus, ouvir um pouquinho de Deus, e graças a Deus por isso. E aí a igreja está colaborando para que tenha alguém também lá no meio dessas quilombolas lá, recebendo um salário, vivendo lá e pregando o Evangelho, mantendo a chama acesa, né, da dizer assim. Então o trabalho de missões tem crescido bastante. Então eu peço que os irmãos, com bastante carinho, sempre pensando em Deus, se preocupem nas contribuições, seja de forma voluntária e esporádica através do nosso envelope, seja de forma mais regrada através do nosso carnê, mas que sempre haja interesse em manter esse trabalho de missões, né? Enviar alguém para falar de Jesus aonde ninguém tinha ido ainda. É interessante que a gente pode olhar para a nossa própria vida, né? Independente se você sempre foi da igreja, se você já teve um pé lá fora e está voltando, ou já voltou faz tempo, mas você pode pegar para a sua própria vida
a importância que é alguém ter falado de Jesus em algum momento. A gente ouviu um hino aqui, aquilo que parecia impossível, eu sou um milagre e estou aqui. Olha para um certo momento da sua vida que você, com certeza, fazia tudo totalmente diferente do que faz hoje. E olhando para essa pessoa de algum tempo atrás, na sua vida, você consegue afirmar que você estar aqui hoje, adorando e engrandecendo o nome de Jesus, é um milagre. E a gente precisa que outras pessoas tenham milagres acontecendo em suas vidas. Eu vou ler em Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, lá no versículo 9, Paulo escreve bem assim ao povo de Colosso, Colossenses 1 e 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus por isso, né? Se a gente for parar para olhar um pouquinho para cada versículo, né? Paulo começa dizendo no versículo 9: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, que, como eu comentei, é o principal foco do trabalho lá na África, é o mesmo aqui do Brasil, que é a propagação do nome de Jesus, que o nome do Senhor seja cada vez mais conhecido, que as pessoas saibam quão grandes coisas Ele pode fazer na vida de cada um. Às vezes o irmão pode subir aqui e testemunhar um pouquinho sobre sua vida, falar sobre como ele era, como ele passou a ser, e é só o Espírito Santo de Deus que faz isso na vida de alguém. E aí Paulo estava dizendo que a partir do momento que ele ouviu aquilo ali, ele não parava de orar e querer que as pessoas fossem mais cheias do conhecimento e da vontade e da sabedoria e inteligência espiritual. E ele continua dizendo: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mas como eu comentei, né, aquela pessoa de alguns anos atrás que nós éramos, como é que essa pessoa consegue ser digna diante do Senhor? Isso é um trabalho que só Jesus faz, né? Depois que Cristo entra na nossa vida, que perdoa os nossos pecados, só a partir daí nós podemos ser dignos de andar diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, buscando agradar o Senhor em tudo e frutificando em toda boa obra, ou seja, dando fruto naquilo que faz, tendo alguma coisa boa para dizer sobre aquilo que faz, né? Sobre esse trabalho de missão, minha esposa é testemunha disso. Quando teve a conferência missionária, era uma terça-feira, que era feriado, né? Teve a conferência missionária lá na sede. A gente estava com um envelopezinho como esse daqui. Eu fiz um pedido, mas Deus me deixou esperando mais um pouquinho. A minha esposa fez outro pedido e o dela foi atendido na mesma semana. Ela pediu na terça-feira por uma resposta de emprego. Na quinta-feira ela estava contratada. E está aí dando aula de português, graças a Deus. Uma bênção. O versículo 11 diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, em toda a paciência e com alegria, como Paulo diz, né? Continuar de pouquinho em pouquinho, sempre fazendo alguma coisa para Deus e com alegria. Isso é o mais importante, fazer alguma coisa para Deus com alegria. A gente não pode fazer alguma coisa para Deus se sentindo obrigado, a gente tem que ter alegria em fazer alguma coisa para Deus. Se você não tem alegria em fazer o que você tem feito para Deus, meu irmão, se preocupa, fala com Deus mais um pouquinho, porque você precisa sentir alegria de fazer alguma coisa para Deus. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele só nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque um dia alguém falou um pouquinho desse Jesus maravilhoso e você deu crédito. Um dia alguém pregou para a irmã e não deu crédito. Um dia alguém pregou e você ouviu, você aceitou, você quis.
E a partir dessa atitude que você tomou, sua vida mudou um pouquinho a cada dia depois disso. Ou em alguns casos também a sua vida mudou drasticamente depois daquela escolha. A gente tem testemunho de irmãos desde que saiu da água para o vinho, ou que tudo parecia bom, mas ele tomou essa iniciativa e de repente ele foi testado em várias áreas, né? E passou por grandes provas e continua firme com Deus porque vale a pena servir esse Deus, mas Deus só não tirou das potestades das trevas porque tinha alguém para falar desse Jesus e você deu crédito a isso. E nossa igreja tem mantido um trabalho lá na África para que alguém lá na África seja, como Paulo diz também, seja embaixador de Cristo, para que alguém leve a bandeira de Cristo lá, seja o embaixador, seja o representante de Cristo, falando um pouquinho dessa palavra com verdade para as pessoas lá na África, para que elas alcancem essa graça de Deus e que elas sejam também transportadas das trevas para esse reino do Filho do amor. Que Deus abençoe os irmãos e que sempre haja vontade, interesse e alegria em contribuir com a obra missionária, porque as coisas têm acontecido. Na nossa própria vida a gente pode falar, como eu comentei, né? A minha esposa foi abençoada, mas também na vida de muitas outras pessoas têm acontecido grandes coisas também. Se os irmãos quiserem ter o contato dos missionários, posso passar para os irmãos. Não percam interesse também em levar nas redes sociais, dá uma olhada nas fotos, nos vídeos, nas coisas que os irmãos têm compartilhado. Grandes coisas têm acontecido, tá? Não é exagero quando a gente fala que grandes coisas o Senhor fez por nós. E às vezes a gente sobe aqui para falar 5 minutinhos e a gente acaba não falando nem 10%. Porque, né? Por N motivos. Mas o Senhor tem feito grandes coisas e eu tenho certeza que vai mostrar para cada um que quiser aprender um pouquinho mais do que tem acontecido. Deus abençoe. Está conosco a Isabel, né? Onde está? Isabel. Deixa eu ver aí, conhecer. Isabel, minha irmã é crente. Aí, muito bem. Vamos pensar com bem-vindo em nome de todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também está conosco Lourdes, Paulo, Rosângela, Eunice. Ela vieram com nossa irmã Lúcia, que estão assim de irmã, de pé. Fique bem a igreja conhecer os irmãos. A igreja quer saudar com bem-vindo, como todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Abençoe. Fique à vontade, está na casa do Pai Celestial. Hoje é um culto assim de louvor, de mais informações, né? Isso é muito bom para a igreja estar atento, sabendo tudo que acontece na obra do Senhor. E até os cultos precisam do Evangelho. E aqui nós temos uma pessoa que vai ensinar também. Ela vai até cantar hoje aqui, em livro aqui, para os irmãos ter uma noção também. Vem aqui. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Como o irmão acabou de falar, né? Tudo é uma missão. Todos os irmãos aqui têm uma missão. O Senhor colocou uma missão nas nossas mãos, né? E nós temos que fazer. Às vezes a sua missão é falar de Jesus para o seu vizinho, é ser testemunho. E o Senhor colocou essa missão literalmente, né, nas minhas mãos. Nós estamos com o apoio do pastor Silas, éramos para ter iniciado o curso de Libras, mas eu sei que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, né? Ele já liberou, já aprovou, né? Nós fizemos ali um trabalho, eu acho que alguns irmãos que puderam participar ali, né? Um ano antes da pandemia, nós fizemos um trabalho ali, trouxemos alguns surdos, intérpretes. Foi um trabalho muito legal, muito gostoso para a glória do Senhor. E nós estamos retomando, e a retomada não é fácil, né? Quando nós tivemos umas turmas de mais de 40 alunos ali, e infelizmente
aí a gente não deu continuidade às aulas. Fizemos algumas turmas online, porém não conseguimos dar continuidade. Mas nós estamos voltando e a minha vontade sempre foi voltar após junho, né? Mas eu estava ali com a irmã Rosalina e o irmão Reinaldo, eles estavam muito empolgados e nós tentamos iniciar agora, mas como eu falei, o Senhor tem tempo certo para todas as coisas. Em julho nós estaremos iniciando, porém, antes da gente iniciar o curso, eu quero fazer aqui com os irmãos uma palestra sobre a importância da inclusão dentro da igreja. Né, irmãos? Eu conheço surdos, como eu já falei aqui, que são DJs, eu conheço balé com surdos. E nós, o que temos feito para alcançar essas vidas? Né? Então, eles são assim, irmãos, se eles souberem que tem algum lugar que alguém sabe falar com eles, aí vem aí convida o outro. Olha, lá tem alguém que entende a gente. Lá tem alguém que vai saber se comunicar com a gente. E aí vem um, e vem outro, e vem outro, e vem outro. É um trabalho, mas a gente fala assim, para que aprender Libras? A gente não tem surdo dentro da igreja. Mas aí, por que não tem surdo? Porque eles não têm quem se comunique com ele. Então a gente vai fazer essa palestra para mostrar a importância da inclusão. Como foi falado aqui, como foi cantado aqui, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Os surdos, irmãos, eles são, o meio de comunicação deles é a visão, né? Então eles se comunicam pela visão. E aí usa-se a língua de sinais. Libras é língua brasileira de sinais. Eu sempre pedi a Deus assim, Deus, eu quero uma profissão que eu possa contribuir dentro da tua casa com isso. Né? E aí eu entrei para esse mundo, eu estava terminando minha graduação em gestão de qualidade, e aí eu conheci Libras, eu falei, meu Deus, e agora? Eu termino minha graduação, eu vou para Libras, e, enfim, terminei a graduação e o professor falou, e aí eu pude perceber, como eu dei aula para muitas pessoas de todas as áreas, que em todas as áreas é importante você saber se comunicar com essas pessoas. Então, independente da sua formação, é muito importante você saber se comunicar, porque em qualquer lugar você vai, em algum momento, se deparar com uma pessoa com uma deficiência auditiva. Mas a gente vem nesse curso, nessa oficina de Libras, também trazer a importância da inclusão em todas as formas, né? Deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual. A importância que essas pessoas têm no reino de Deus também, porque eu conheço um surdo cego, é uma outra deficiência. Imagine, além de surdo cego, tem a surdo cegueira. E eu conheço, irmãos, um missionário surdo cego. Da outra vez a gente tentou ainda trazer ele para estar aqui na sede, trazendo a palavra de Deus, mas como foi muito corrido, a gente não conseguiu o contato pessoal com ele, né? Mas se Deus quiser, quem sabe no próximo evento a gente consegue. Deus usa nós do jeito que somos e do jeito que Ele quer. Ele nos fez, nenhum dedo é igual ao outro, mas todos são importantes. Se você tirar o mindinho, já fica estranho, já fica diferente. Então Deus nos fez especiais do jeito que somos. E Deus quer usar cada um de nós com aquilo que somos e com aquilo que nós somos perfeitos diante de Deus. Não há deficiência diante de Deus. A deficiência é quando nós fechamos os nossos olhos para enxergar a grandeza de Deus. Essa é a verdadeira cegueira. A verdadeira surdez é quando nós fechamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. A verdadeira paralisia é quando nós deixamos de caminhar naquilo que Deus nos chamou, no propósito que Deus nos chamou. Então, existem muitas pessoas que têm todos os sentidos e são deficientes. E existem pessoas que, por mais que não tenham
Eles enxergam o céu, eles enxergam as promessas de Deus e, por mais que sejam cadeirantes, mas eles caminham em direção à obra de Deus, em direção ao céu. Então, diante de Deus somos perfeitos. Eu falo demais, eu sei, então vamos lá que eu vou chamar para adorar a Deus no terceiro sábado de junho, tá bom? Combinado, pastor? Terceiro sábado de junho, nós estaremos numa palestra, no período da manhã, depois nós paramos, vamos fazer um café, alguma coisa assim, depois retomamos. Nesse encontro, eu quero ver se eu consigo trazer aí alguns surdos para os irmãos terem contato e entenderem melhor de perto a necessidade de cada um deles. Amém? Então, terceiro sábado de junho, marca aí na agenda, no dia 18 de junho, no sábado, no período da manhã, aí a gente dá uma parada, aqui, viu, irmãos? Não é na sede não, tá? Aqui mesmo. A gente está aqui, então vamos deixar aqui especial aqui para os irmãos, tá bom? E aí convidem, irmãos, porque é importante que, por misericórdia de Deus, o Compartilhando Vidas, ele surgiu de um aprendizado que eu tive. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso para os irmãos, para a igreja, não tem. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, aqui na nossa região, agora eles conseguiram trazer para Santo Amaro o curso evangélico de Libras, que é o Mãos Consagrada, que é os irmãos do Belém. Eu tenho muito contato com eles também, a gente está trabalhando em equipe também. E aí, eu tanto pedi para eles trouxerem o curso mais para cá, porque a gente consegue dar apenas o básico ainda. Então, eles trouxeram, e aí tem um intermediário de intérprete já em Santo Amaro, na Igreja Assembleia de Deus do Belém. Enfim, aqui na região, a igreja que tem intérprete de Libras é ali no Ângela, Assembleia de Deus do Ângela, pastor Daniel, o presbítero Daniel, que foi até ele que trouxe a palavra de Deus quando a gente fez o evento na sede. Eu conheci surdos que moravam aqui, que trabalhou comigo, que eles iam para ter escola dominical lá na sede do Belenzinho, para poder ter escola dominical. Então, assim, é muito deficiente ainda isso no nosso meio, é muito carente. E se o Senhor, por misericórdia de Deus, nos escolheu para fazer isso, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Porque não adianta eu saber e morrer e não compartilhar o conhecimento. Então, eu quero compartilhar Libras com os irmãos. E foi esse o desejo que o Senhor colocou no meu coração. E muitas vezes, irmãos, eu tentei desistir, parei, não quero mais saber disso, não vou mais mexer com isso. Deixa eu falar. E Deus me fez encontrar surdos na rua, morador de rua. E que eu falei, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus quer salvar. Então, irmãos, tem muitas pessoas precisando ver, porque eles não ouvem, mas eles veem. Ouvir um Jesus te ama para mudar a vida. E o Senhor quer, a intenção de nós fazermos isso é que eles sejam bem recebidos, que a igreja saiba acolher essas pessoas, né? E Deus salva do jeito que são, e Ele usa nós da maneira que quer. Amém? Vamos cantar aqui, que é o que nós somos chamados aqui para fazer, irmãos. É porque eu me empolgo, eu começo a falar sobre isso, e é como o irmão falou, a gente tem que fazer com prazer para o Senhor. Faça tudo com alegria, que a recompensa vem do alto. Amém? Eu quero depois ensinar para os irmãos algumas palavrinhas, para que, se você encontrar um surdo, o sinal de surdo é esse, tá? Surdo ou surdo. Então, eles precisam conhecer um Deus poderoso para transformar a vida, para libertar do pecado. E Deus pode usar cada um dos irmãos para falar do amor de Deus. Então, você vai encontrar um surdo
e vai falar: Jesus, assim, ó, todo mundo com as mãos aí. Jesus, aqui, ó, o dedo do meio. Jesus ama você. Isso é tão simples, mas pode transformar a vida de um surdo. Então, Jesus ama você. Deus abençoa. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. Amém? Pode ser. E acalma o meu
visualiza que você aplaude. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Eu quero que os irmãos estão felizes, porque Deus tem a forma de trabalhar e tudo que foi feito aqui é para o reino de Deus. Não foi nada fora daqui da terra, mas para o reino de Deus. Então, saia feliz, porque tudo que foi falado aqui não foi para riquezas materiais, mas foi para nós enricar o reino de Deus. E Ele trabalha como Ele quer, não é como nós queremos. Eu esperava hoje assim, mas foi assim que Deus quis nessa noite aqui. Falar, dar, os surdos, a igreja precisa de ouvir isso aí. Porque o surdo tem uma alma preciosa. Eles precisam ser lembrados pela igreja. E a gente chamou a isso, para ganhar almas para o reino de Deus. E a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então tem valor os momentos que está aqui aprendendo a ver o trabalho do Senhor nosso Deus. A gente louva a Deus, depois nós vamos tirar os irmãos atrás do envelope aqui, mas eu louvei louvar a Deus. Quem vai louvar mesmo? Os agentes da missão, quem vai louvar a Deus aqui? Cadê o Quando eu aceitei Jesus, eu pedi a conta da cima, eu me ganhar toda a minha família para Jesus. Aí meu patrão, fica quieto, rapaz. Então o desejo de Deus é criar muitas almas para Deus. Tivemos uma palestra sobre a missão e já comecei a ver os milagres daqueles que já estão na missão. Tem um irmão aqui também que Deus está abençoando ele, porque ele abriu a mão para mim.